Está começando mais um programa da AME Osasco e você, eu sou Adriano Marques, sejam todos muito bem-vindos. E junto com esse timaço aqui, nós vamos levar até você o melhor conteúdo sobre os mais variados temas. Se você ainda não se inscreveu no canal aqui da AME Osasco no YouTube, participe, se inscreva, deixe seu like, deixe o seu joinha, tire a sua dúvida e, claro, faça a sua pergunta. O assunto que você quiser, o tema que você quiser ouvir eles comentando, deixe aqui o seu recado. Nós vamos continuar o programa de janeiro falando exatamente sobre psicose na visão médico-espírita, porém, nesse programa nós vamos abordar exatamente a questão espiritual. E conosco aqui no estúdio, Emily Munhoz, médica psiquiatra, presidente da AME Osasco, analista junguiana, homeopata e membro do Departamento de Saúde Mental da AME Brasil. Bem-vinda, Emily. Obrigada mais uma vez, um prazer estar aqui. Alejandro Vera, médico psiquiatra, vice-presidente da AME Osasco e coordenador do Departamento de Saúde Mental da AME Brasil. Ale, seja bem-vindo. Obrigado, Adriano. Um grande abraço àqueles que nos assistem, dando continuidade ao nosso programa. Muito bem. E conosco, Alan Della Bella, psicólogo, tesoureiro da AME Osasco e também membro do Departamento de Saúde Mental da AME Brasil. Alan, seja bem-vindo. Obrigado. Felicidade de estar aqui novamente, continuar esse debate tão importante com todos vocês. Alan, se você permitir, com todo carinho, eu queria trazer um pouco dos bastidores para dentro desse programa, se autoriza? Tudo bem. Teremos mudanças ao longo dos anos? Para de rir, é sério. Teremos mudanças aí? Como é que tá? Tá tudo caminhado? Teremos mudanças? Sim, teremos muitas mudanças. Vocês identificarão isso nos próximos programas? Jogo dos 7 erros no próximo programa? Já teve alguns nesse, viu? Que o sofá aqui, depois de muita briga entre o Carlos e a Emily, o sofá ficou somente nesse local. Agradecer ao Carlos, que está sempre conosco, sempre nos ajudando nos bastidores e na edição, para que você tenha o melhor programa, a melhor edição, enfim, para que você possa participar conosco da melhor maneira possível. E, Ale, me ajuda a agradecer a todos do Morada, Ismael, a casa, Gilda e toda a equipe, que sempre com muito carinho nos auxilia e nos ajuda também. Isso, o pessoal que assiste a gente, que nos acolhe, né, na chamada Morada Ismael, o grupo assistencial, o Espírita Ismael, e todos os companheiros, nossos amigos, nossos ouvintes que vão nos assistindo e compartilhando nossos programas aí não só pelo Brasil afora, mas também no exterior. Então é uma grande alegria a gente receber essas devolutivas do programa, que tem trazido bastante qualidade e em especial informação para as pessoas irem compreendendo um pouco mais dessa aliança da ciência, saúde e espiritualidade. Pessoal, em junho, você já pode anotar na sua agendinha aí, eu sei que você já anotou, porque desde o ano passado nós já falamos sobre isso, mas o Alejandro vai trazer para nós sobre o Medinesp e a nossa jornada. Alejandro. Isso, neste ano, em junho, no período do Corpus Christi, feriadão aí dos dias 19 a 22 de junho, o maior congresso de ciência, saúde e espiritualidade do mundo, é o Medinesp, que vai ser realizado em Teresina, no Piauí. Aqueles que quiserem um pouquinho mais de informação, assistam ao nosso programa de setembro com a Kátia Marabuco, dizendo um pouco dos bastidores de toda a organização, ou se inscrevam através do site www.medinesp2019, numérico.com.br. Lá vocês vão encontrar o programa, os palestrantes, enfim, a riqueza de informações que esse congresso colabora muito. A jornada? E a jornada, para aqueles que não forem para Teresina, aqui pertinho em Osasco e região, vamos ter a nossa segunda jornada da Associação Médico Espírita de Osasco, em setembro. Em breve nós vamos estar definindo as datas, os palestrantes, tema central. Então também sejam aí bem-vindos e acompanhem a gente por nosso canal, por nosso site também, que é o www.moradaismael.org. E agora eu quero lembrar o do mês passado, mas a minha memória é muito boa. A Emily me fez uma pergunta sobre, e aí, tem um pezinho no lado de lá, não tem? Parte espiritual está envolvida ou não? E aí, para responder essa pergunta, pessoal, eu acho que sim, eu acho que tem. Não acho, tenho certeza que tem influência espiritual, porém parte primeiro de nós. Alan, vou começar contigo. Tem influência, não tem? Essa parte aí que eu acho que eu estou meio fora da casinha, tem alguém do lado de lá? Posso jogar a culpa tudo para os irmãozinhos espirituais? Não posso? Como é que funciona isso? Sim, sem dúvida. Quem adoece é o espírito. O sujeito tem no espírito a sede de todos os seus comprometimentos psicológicos e também físicos. E é claro, nesse adoecimento, por um processo de afinidade, a gente acaba abrindo campo de influência para os nossos irmãos espirituais também, que de uma forma degenerativa, negativa, acabam influenciando os nossos atos e os nossos pensamentos.
Emily, agora eu jogo a pergunta para você. Quem vai responder não sou eu. Dr. Bezerra. Então, no capítulo 4 de Loucura e Obsessão, do livro de Filomeno de Miranda, do Divaldo. Então, as origens profundas da esquizofrenia, do quadro psicótico, se encontram íncitas no espírito que delinque. A consciência individual, representando de algum modo a cósmica, não se poupa quando se descobre em delito após a liberação da forma física, engendrando mecanismos de autorreparação. Ou seja, então, é o espírito, né? Todo o adoecimento é espiritual. Então, acho que assim, a gente precisa começar com aquela grande pergunta, mas será que isso é espiritual? Então, vamos começar o programa agora para aquelas pessoas que são espíritas, não só para aquelas pessoas que são espíritas, mas assim, nós que somos espíritas, é natural, é quase intuitivo pensar, será que isso daqui é espiritual, gente? Pelo amor de Deus, né? Porque nós sabemos da influência dos espíritos na nossa vida. Então, aquela pergunta, todos os pacientes ou todos os clientes que chegam até o consultório que são espíritas, que têm essa visão de interação do mundo material e do mundo espiritual, eles fazem essa pergunta, mas não é espiritual? Eu sempre brinco, sim, é espiritual porque somos espíritos. Sim. Começa a conversa por aí, nós somos espíritos e trazemos essa questão no nosso espírito, gravada, e aí sim, por razões diversas, ela vai eclodir nessa vida, tá certo? Então, sim, é a origem no ser, né? No nosso ser. Agora, as influências espirituais, aí já é uma outra conversa, sim, com certeza também, mas não só isso, tá? Mas vamos lá. Alejandro, tem influência, não tem influência? Tem sem dúvida. Aquela frase famosa. Qual que é a frase famosa? Que você costuma dizer nas palestras, que nós não somos sim, que é vivendo experiências espirituais. Isso, que na verdade é do Teilhard de Chardin. Sim. Tomara que fosse minha, mas não é. Não é. Mas é de um filósofo jesuíta, né, um francês, que ele diz que nós não somos homens vivenciando experiências espirituais, mas sim espíritos vivenciando experiências humanas. Então, dentro daquilo que a própria Emily trouxe, né, entendendo que é espiritual porque nós somos espíritos, para poder esclarecer de que na nossa linguagem espírita, por vezes quando se questiona é espiritual, é como se fosse sinônimo de obsessão. Sim. E existe uma diferença. Então, creio que, dentre as inúmeras, infindáveis contribuições da doutrina espírita, ela colabora muito para o futuro, nós possamos ampliar a nossa capacidade de diagnóstico. Então, dentro de um olhar da ciência dos homens, um olhar mais reducionista, de forma muito básica e simplória, a gente pode dizer que os diagnósticos eles se dividem em duas grandes frentes: doenças físicas e doenças mentais. Ponto. O Espiritismo ele te abre a possibilidade, no futuro, nós ampliarmos essa categoria, doenças aí sim, de origem espiritual no seu sentido de obsessão, que pode levar a perturbações psíquicas e emocionais importantes, simulando esses sintomas psicóticos que existem, por exemplo, numa doença crônica e grave como a esquizofrenia, que é do espírito adoecido e não é causa de obsessão. Mas o paciente esquizofrênico, né, o portador de esquizofrenia, é importante esse portador porque ele não é condição definitiva, entendendo que nesta existência, sim, ele vai necessitar de todo o seu tratamento médico, suporte de outros profissionais da saúde mental, mas ele está. Ao final dessa existência, com o passar do tempo, pensando aí nos diversos processos reencarnatórios, ele sem dúvida vai chegar à cura do ser. Então, ele pode sim ser influenciado por outras entidades? Pode, mas é regra? Não é regra. Pessoal, e aí um ponto interessante, lembrar, talvez até para quem não seja espírita, ou nunca tenha tido contato com o Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, lembrar o seguinte: o que é obsessão? É a influência de um ou mais espíritos sobre uma pessoa. Só que vale a pena lembrar de que, como a Emily e o Alejandro colocou para nós aqui nesse bate-papo, de que nós somos espíritos, ou seja, essa influência pode ser de encarnado para encarnado, né?
não só de desencarnado para encarnado, como o Alejandro explicou muito bem. Não vem só de lá para cá, pode acontecer aqui também. Daqui para lá também. Daqui para lá também. Daqui pra lá Ou seja, e lá também, entre eles lá. Então, eu tô achando que morreu do lado de lá, não tem, porque tem. Não tem jeito. Mala aqui, muito mais mala do lado de lá, porque não tem mais o corpo. Mas aí, por que eu estou fazendo essa explicação rápida? É justamente para fazer uma outra questão, que é entender assim, quando nós pensamos em questões espirituais, é muito mais fácil transferir para o lado de lá. E aí eu quero voltar no programa, se você não assistiu ainda, volta lá em janeiro, desce aqui no canal, clica, assista, depois volta aqui nesse momento que nós estamos. Emily e Alejandro e Ala. Quando nós falamos da questão das doenças, ou seja, todo mundo já percebeu. Eu lembro no programa que o Alan colocou assim, olha, uma pessoa já comentou, outra pessoa no trabalho falou isso de mim, as pessoas estão começando a identificar. E aí eu transfiro para o lado espiritual. Não, isso aqui é um encosto que está em mim. Eu queria que a gente falasse um pouco dessa questão, ou seja, de não transferir, mas identificar que eu posso, como o Alejandro colocou, nesse momento da minha evolução, ou seja, da minha existência, né, nesse período curto, que é enquanto eu estou encarnado, eu estou dessa maneira por algum motivo que talvez tenha relação com o passado. Como entender isso? Como, em especial para quem não conhece tanto a doutrina, como entender essa relação de que essa influência está comigo, ou eu gero ela, mas que ela pode também atrair outras pessoas e pode piorar isso, nessa questão. Como entender essa questão? Pensando talvez na esquizofrenia como uma doença crônica, como a Emily comentou no nosso programa de janeiro, uma doença hoje que é caracterizada como uma doença neurodegenerativa, ou seja, você tem um impacto físico, orgânico importante, e neurodegenerativa, porque o que se percebe desses pacientes portadores de esquizofrenia ao longo de muito tempo, 20, 30 anos de história de acompanhamento médico, existem alterações neurológicas importantes. Mas também é do neurodesenvolvimento, ou seja, na primeira infância, embora o primeiro surto ele possa ocorrer na sua maioria no final da adolescência e início da vida adulta, você já tem na primeira infância alterações no desenvolvimento neurológico que estão preparando o terreno para que ocorra esse surto lá na frente. São sutis, obviamente que não tem como fazer esse diagnóstico precoce, como já foi colocado também no primeiro programa, você perguntou, né, Adriano, e a Emily foi respondendo, de fato nós não temos nenhum mecanismo para saber como que isso vai correndo. Que são os tratamentos, né? Que seriam os tratamentos, ou mesmo prevenir de outras formas, mas não se sabe, ou melhor, não temos elementos para fazer esse diagnóstico de alterações do neurodesenvolvimento, mas se sabe pela ciência que isso ocorre. Doenças dessa gravidade, em específico da esquizofrenia, nós podemos afirmar que encontram as suas causas ou suas origens no passado reencarnatório. Sim. Né? E daquilo que a Emily trouxe da explicação do Dr. Bezerra de Menezes, o espírito que vai se percebendo em delito, ou seja, o delito no entendimento de que existe um rompimento momentâneo aí com as leis divinas, os equívocos que todos nós estamos sujeitos e que você acaba impactando as matrizes de formação do corpo físico. No processo reencarnatório, o organismo vai sofrer essas alterações. E o cérebro é o que mais sofre. Vamos ouvir aqui Joana falando, né? Eu gosto muito desse parágrafo porque ele resume de uma maneira brilhante essa questão, né? O paciente esquizofrênico é um espírito que perdeu o endereço de si mesmo. É até poético, mas resume de uma forma incrível, né? Carregado das culpas anteriores, que procura refugiar-se na alienação naturalmente. Refugiar-se na alienação através naturalmente dos fenômenos orgânicos e psicológicos que foram impressos pelo perispírito nos genes encarregados da sua organização biológica. Então, isso é trazido e é impresso nos genes, na formação daquele corpo. Tudo isso que pode ocorrer. Claro que todos os fatores externos, né? Como a gente disse, não é possível olhar a esquizofrenia sobre um aspecto só. Ele é muito intenso, muito difícil e muito complexo para a gente olhar. Multifatorial, multifatorial para a gente olhar com uma lente só, não é? Então, assim, mas a pessoa já traz impresso nos genes essa tendência, por conta das questões que ela traz perispiritualmente. Até porque, se a gente lembrar do livro Pensamento e Vida, o Emmanuel vai falar no título Corpo de que isso que é impregnado, ou seja,
espírito e corpo vai se juntando molécula por molécula. Então eu fico brincando de uma maneira, né, carinhosa, como se fosse uma etiqueta que a gente coloca em nós. Se você rasgar, essa cola da etiqueta vai ficar em você. Mas com o tempo essa etiqueta vai sair, nós vamos nos depurando, né? Ou seja, essa etiqueta sai inteira. Eu digo aqui a etiqueta no parte, vamos colocar de ruim da doença, esquizofrenia, né, psicoses em geral. Adriano, só para não perder essa fala da Emily, que cita os aspectos genéticos, isso muito alinhado com aquilo que a ciência tem estudado, entendendo que existem sim uma base genética para a esquizofrenia. Isso não é tão antigo, muito pelo contrário, é mais novo. E já era trazido antes. E já era trazido antes, seja por Joana, ou seja por outros espíritos, Dr. Bezerra, André Luiz, quer dizer, quando se entende o processo de adoecimento impresso nos genes, então existe aí uma leitura na nossa organização física, biológica, consequente sim às questões mais íntimas do espírito. Mas dizer que é genético não significa dizer que é hereditário, porque isso também é muito trazido, é muito questionado por esse ponto. Encaixa, não perde o raciocínio, que não é uma culpa, não é Deus. Eu queria que o Alan falasse disso também. Não é genético, não é hereditário, como você está explicando, mas também não é Deus, não é um Deus punitivo, não é uma punição. Isso. Porque é algo gerado no ser, né? Sim, portanto, sim. Enfim. Em desequilíbrio com as leis divinas, Sim. E a doença ela se apresenta como um processo pedagógico de educação moral do ser. E esse é o olhar que a gente precisa ter. Como diz Clarencio, né, no livro Entre a Terra e o Céu, num diálogo que ele tem com André Luiz e com Hilário, que depois de Deus, a maior força de regeneração que nós temos é a dor. Então, a dor também é uma manifestação divina de amor. E a doença ela se manifesta nesse sentido. Tem base genética, mas não hereditário, o que significa dizer o seguinte. Por exemplo, um casal ou dois portadores de esquizofrenia, por vezes nós vemos casais, né, portadores dessa doença, ou o homem ou a mulher, um dos dois é portador de esquizofrenia, necessariamente o meu filho terá a doença? É 100% garantido? Não é. Né? Então isso é importante. O que a gente pode garantir é que espiritualmente existe uma afinidade no comprometimento. Né? Não é genético, mas é um comprometimento, há uma construção pregressa onde houve alguma participação daqueles que estão envolvidos. Porque há um sofrimento para o cônjuge, há um sofrimento para a família, e esse sofrimento ele já passa através da própria manifestação da doença a ser o processo da recuperação espiritual, da cura espiritual. Deus é bom, não é punitivo. Então, o que a doença faz é a reparação de um comportamento comprometido. O sujeito que encontra na atual existência qualquer tipo de manifestação doentia, entendendo que ele foi, de alguma forma, o arquiteto daquela aquisição, ela torna-se uma grande necessidade para a evolução espiritual dele, porque ela que vai operar a corrigenda necessária para aqueles comportamentos que induziram a doença. E aí é onde está a justiça, né? Porque Sim. foi você que criou, você que vai consertar. No momento em que eu me comportei de forma degenerativa para mim mesmo, eu interferi nas magnânimas leis de Deus, sofro a reação desses meus atos, no sentido de me corrigir através da dor. Então, a gente tem que ter um olhar bastante humilde no enfrentamento de todas as questões. Eu lembro de uma frase de Chico Xavier, quando a gente estava agora tratando a respeito das ditas influências obsessivas ruins, porque tem a influência obsessiva de uma forma, influência espiritual não obsessiva, mas a influência espiritual boa também. Sempre que a gente sofre uma influência de forma negativa, é porque de alguma forma, nessa curva que a gente faz para baixo, a gente abre campo para que essa influência se instale. Então, Chico diz que nenhum espírito inferior, infinitamente inferior, consegue influenciar negativamente um espírito infinitamente superior. E ele falava isso com toda humildade, se igualando, né? Chico tinha com certeza uma superioridade
muito acima daquilo que a gente pode entender, vendo a última existência dele, mas ele se coloca humildemente, né, como alguém também que sofre influência negativa e também se iguala a esses espíritos que o influenciam, mas nos chama principalmente a nós outros, menos evoluídos que o Chico, a importância da gente ver que entre aquele que nos influencia de forma negativa e nós, não existe lá tanta diferença, porque se assim acontecesse, ele não conseguiria influenciar negativamente a nós. Então, o processo da doença, ele já instaura um componente de cura, à medida em que é através da dor que eu vou corrigindo as minhas ações que me levaram a ela. Sim. Antes da gente entrar, então, na questão obsessiva, que você já deu o gancho, só para a gente finalizar esse raciocínio da dor como instrumento pedagógico, porque que é algo muito falado na nossa doutrina, a questão básica que eu acho que cabe muito bem no quadro de esquizofrenia, no quadro das psicoses, então, é a aceitação. Porque o que a gente percebe na prática, que é muito difícil a aceitação dessa situação. Que é humildade para aceitar. Né? Então, assim, com esse raciocínio da dor como instrumento pedagógico, a maior dica que eu acho que a gente pode dar, se a gente pode dizer assim, é tentar olhar aquilo com uma grande aceitação, entendendo que não é por acaso, que você não é vítima, e que aquele é um instrumento maravilhoso de crescimento. E sim, eu vou ter limitações, porque a esquizofrenia traz limitações, é uma doença que traz limitações, né, na vida. E aquela existência como um lapso na nossa eternidade vai trazer aquela limitação, mas aquela limitação é maravilhosa para o meu crescimento. E é temporária, né, Mi? É temporária, né? Se a gente pensar assim, essa vida... Né? Você viu, a gente está tão jovem, e, né? Você viu, nem passamos. Então, essa aceitação da família e do paciente, família, isso mesmo. né? Da família e do paciente. Né? Então, vamos olhar aquilo, poxa, aquele ser que adoeceu na minha família vai trazer limitação para todo o contexto familiar? Vai mudar toda a dinâmica familiar? Vai. Mas será que eu não estou envolvido nesse adoecimento previamente? E será que também não é um aprendizado de todos? Né? Que aprendizado que essa doença está trazendo para o ser e para o contexto familiar e para toda a dinâmica familiar. Então, a aceitação desse quadro é a chave para um tratamento de sucesso. Porque o que acontece? A maioria dos pacientes acabam parando a medicação. A maioria dos familiares tem dificuldade de administrar aquela medicação, porque sim, é difícil mesmo, tem toda uma dinâmica difícil. Não é? Então, eu acho que a doutrina ajuda muito nesse sentido, com esse conceito da dor como instrumento pedagógico, nesse ponto, que é a aceitação. E o tratamento espiritual, ele se torna muito importante. A gente percebe, por exemplo, dentro do departamento de saúde lá da nossa associação, onde a gente ministra esses tratamentos às quartas-feiras, lá no Grupo Assistencial Espírita Ismael em Osasco, um trabalho muito semelhante, né, diverge em algumas coisas sutis do que as outras casas espíritas também fazem. Você que entende a importância de um tratamento espiritual, vá buscar lá no seu centro espírita um tratamento que seja complementar já à terapêutica que você vem fazendo para todos os tratamentos em saúde mental. Então o sujeito chega dentro desse processo de aceitação, desconstruindo aquela ideia de punição a respeito da dor e entendendo que aquilo é a corrigenda, e a gente até procura substituir lá no nosso departamento uma ideia às vezes generalizada de que o tratamento ele vai se dar de acordo com o merecimento, e a gente desconstrói isso. O pessoal fala, a gente vai fazer o tratamento aqui de acordo com o nosso merecimento, a gente vai ter a melhora. A gente substitui a palavra merecimento pela palavra necessidade. Você vai ser auxiliado de acordo com a necessidade, porque o processo, como a gente vem dizendo aqui, de dor, ele se configura numa necessidade
de desenvolvimento do ser integral, que é o espírito. Até porque ela, perdão de interromper, merecimento todos nós temos, né? Sim. Porque Deus não é punitivo, né? Não. Quer dizer, Mas é a ainda tem essa ideia que eu acho sim. assim, que todo centro deve mudar. Substituir, eu já vi em outras casas, a pessoa falou, segundo, Sim. até dentro do atendimento fraterno, a pessoa dizer, olha, de acordo com o seu merecimento, você vai ser aqui curada ou não. E eu acho isso muito perigoso, porque a pessoa pode interpretar que ela não merece. E que aquilo, de fato, quem vai julgar é Deus se ela merece ou não. E a gente já vem substituindo isso por necessidade, porque já está dentro do processo de corrigênio. E numa questão de depressão, para ir para o suicídio é rapidinho, né? Quer dizer, eu não mereci, Sim. Deus não gosta de mim, quer dizer, para ele caminhar para isso. Sem dúvida. Assim, dois termos que precisam ser, né, talvez corrigidos e repensados dentro daquilo que você disse. Primeiro, sem dúvida, a questão de mérito, como você colocou, né, Adriano? Eu não tenho mérito para essa melhora e tal. Então, se nem Deus quer me ajudar, se nem Deus quer me ajudar, não melhorou, quem que Jesus achou que eu não mereço, eu não vou para lugar não nenhum. vou para lugar nenhum. Né? E outro ponto, o termo cura. Sim. Que a pessoa ela busca a casa espírita. Também muito usado, né? Muito utilizado, os tratamentos de cura. Não, o que é cura na sua essência? É cuidado. Sim. Quer dizer, não é você extirpar a doença. Quando você pensa, por exemplo, nesse tema que nós estamos discutindo das psicoses, em especial da esquizofrenia, quer dizer, pensando que é uma doença crônica da qual o paciente vai precisar fazer tratamento ao longo da sua existência, a terapêutica espiritual, a terapêutica complementar, ela não vai excluir o tratamento médico, muito pelo contrário, auxilia, o fortalece, mas ele não será curado na casa espírita. Mas aquilo que a Emily colocou, ou seja, se a doença, né, como você também explicou, que a dor é a segunda ferramenta e tal, ou seja, a cura talvez, é a aceitação que a Emily colocou. Sim. Eu aceito que isso vai melhorar, que já é uma cura. É a aceitação e a própria doença, né, Adriano? Doença, aceitar aquilo ali. É um caminho Que é um de ato cura. de fé. A fé como confiança, né? Não como acreditar, mas como confiar. Poxa, eu confio, então. Falar em que cura é até negar a isso, doença. né? Eu acho que, então, é fé. Eu confio que esse é um instrumento para o meu crescimento. Então, eu entrego e aceito. Tira Que é a isso nossa de grande mim. dificuldade, né? Mas se tirar, você não vai melhorar. Falar em cura é fazer a negação da aceitação. É Porque lógico. tira isso que não me pertence, né? E aí Não é você assim. coloca de forma externa, né? Como você está querendo trazer a questão da responsabilidade. Então, eles tiram de mim. Então, quer dizer, o que não é possível. O que não é possível. E o que não é meu gerei, também, né? É seu, né? se eu gerei, eu vou ter que trabalhar em mim para que aquilo seja renovado energeticamente e aí sim curado, ou seja, a cura vem da mudança. Né? Então, nós, como profissionais de saúde, como trabalhadores do centro espírita, não podemos trazer cura de nada. A gente cuida, a gente tenta mostrar o caminho. É só isso, na verdade. E aí, pessoal, aquilo que a Emily colocou também, uma outra coisa que veio à mente agora, quando fala da questão degenerativa, né? Na obsessão isso também acontece. De uma forma muito sutil, ou seja, obsessão simples. Então, aquela pequena influência, nossa, me deu uma vontade, pensei tal coisa. Muito simples, muito sutil, como o Alan gosta de colocar. Isso vai, então, de simples, vai para uma fascinação e depois uma subjugação. A ponto de que aquilo, que era uma influência muito pequena, vou pegar um exemplo aqui muito pequeno, vontade de fumar, que era muito simples, muito sutil, quando eu estou com amigos eu tenho vontade de fumar e de repente se virou uma subjugação, o cara não sai da cama mais, porque a partir daquela vontade se tornou um vício e aquilo piorou. E aí, pessoal, só lembrar que você está no canal da AME Osasco, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aqui, participe conosco. E lembrar que esse ano nós temos Jornada Espírita e temos a Medinesp. Alejandro, Medinesp acontece quando, como vai ser? Medinesp dos dias 19 a 22 de junho, durante o feriado do Corpus Christi, em Teresina, no Piauí. Site para inscrição, para participar do maior congresso de saúde e espiritualidade no mundo, www.medinesp2019, numérico.com.br. E da nossa jornada, da Associação Médico Espírita de Osasco, a segunda, no mês de setembro. Também maiores informações, já com data, com programação, com palestrante, é nosso site, que é o www.moradaismael.org. E para você que nos acompanha, pessoal, aqui tem várias perguntas que chegaram aqui, Leandro, eu estou acompanhando aqui em tempo real no canal do YouTube, dizendo aqui se você vai dar palestra no Medinesp e na jornada. O pessoal está perguntando aqui, Leandro, aquele médico bonito de barba, o Dr. Bezerra, vai dar palestra? A gente gosta tanto da palestra, não é ela, na verdade? Igual o Dr. Bezerra, talvez sua barba quando mais jovem, né? Sim, estaremos lá, aliás, os três, né?
no Medinesp, palestrando, participando dos eventos, ativamente, levando um pouquinho de informação com tudo isso que a gente está discutindo hoje. Inclusive o canal vai fazer uma cobertura, né, Adriana? Sim. Será, hein? Vamos pensar. Olha, essa novidade a gente precisa falar depois, então. A Né? gente conversa depois e conta para vocês. Ame Osasco, e você está ouvindo aí sobre a questão da psicose na visão médica espírita, mas falando da parte espiritual. Se você começou a ouvir o programa volta em janeiro, tem um programa falando sobre essa questão de uma forma mais ampla, mais ligada à questão médica, ou seja, falando da medicina, aí, vamos dizer, não espiritual. E aqui a parte exatamente espiritual. Para quem nos acompanha, Adriano, vocês estão falando da Morada Ismael. Alejandro, qual é o endereço, como é que faz para conhecer, para participar, onde fica? Isso, a Morada Ismael é o espaço físico que acolhe duas instituições. O Grupo Assistencial Espírita Ismael e a Associação Médico Espírita de Osasco, num trabalho de parceria. E o que nos une nesse trabalho de parceria é um Instituto de Saúde, que acontece às quartas-feiras, a partir das 19 horas, no atendimento fraterno, em que nós oferecemos o tratamento espiritual, não o tratamento médico, o tratamento espiritual, que é a chamada fluidoterapia. Passe, água magnética, o espaço do Evangelho, e ele está localizado na rua Emílio Riso, 199, no bairro do Jardim da Abril, aqui em Osasco, e outras informações também no nosso site. Mi, podemos dizer então que é esse o endereço que nós vamos encontrar a nossa cura? Cura não. Pode Pessoal, esquecer de cura. E aí eu quero fazer uma pergunta agora para os três. Como distinguir então o que é fenômeno mediúnico e transtorno mental? Ixi, assunto para mais de metro, né? Isso dá umas 2 programas, hein? Esse é o programa de março, ficamos por aqui, um abraço a todos. Tchau. Dá para dar uma palhinha Deus então? do céu. Acho que dá para dar uma palhinha. E levantou a lebre agora para a gente poder pensar e fazer um programa sobre isso, porque é extremamente complexo. Isso é uma outra questão que chega muito para a gente, em consultório, quando busca, eu quero passar com o médico espírita. Por quê? Porque o meu filho, meu parente, enfim, a pessoa que eu amo, na verdade, não ou não está com quadro de esquizofrenia, não é portadora de um transtorno mental grave, e sim uma médium ostensivo. Isso acontece com bastante frequência, Adriano. Eu já tive a oportunidade de receber pacientes portadores de esquizofrenia de longa data sem tratamento e com uma insistência na casa espírita, que Deus queira seja minoria, mas olhando para aquele paciente dizendo, não, ele é um médium ostensivo, ele precisa trabalhar, desenvolver a sua mediunidade, e aí você percebe o quê? Uma piora muito importante daquele paciente naquela situação. Ou seja, a confusão é muito grande. Enorme. Muito. É extremamente difícil você fazer diagnósticos diferenciais que envolvem a fenomenologia mediúnica, de um outro quadro aparentemente psicótico, talvez não tanto da esquizofrenia em si, que não vai se caracterizar só pelos sintomas psicóticos que já foram abordados no outro programa, mas também por questões cognitivas importantes. Então a gente citou sendo uma doença do neurodesenvolvimento e neurodegenerativa, então você tem alterações orgânicas importantes. Isso vai impactar o quê? A cognição. É atenção, é concentração, é pensamento, é comportamento. Então, na sua complexidade, talvez seja mais simples, e não que seja simples, fazer esse diagnóstico diferencial. Mas o próprio Dr. Alexandre Moreira Almeida, ele tem um artigo que é bem interessante, uma revisão de literatura, em que ele vai pontuando uma série de itens que poderiam nos servir para fazer um diagnóstico diferencial entre aquilo que é entendido como sintoma mediúnico, dessa fenomenologia mais complexa, ou experiência psicótica, que é diferente de você falar em sintoma psicótico. Então são diversos itens desse artigo agora que faz essa diferenciação, mas que no final ele conclui. É extremamente necessário aprofundar cada vez mais cada um desses itens, estudá-los, aplicar talvez mais outros meios, né, de instrumentos científicos, para entender se de fato a gente consegue se basear neles ou não. Então, para a gente perceber essa diferenciação, quanto que é difícil. Sim. Alan, pegando esse gancho, né, de distinguir o que é fenômeno mediúnico, o que é transtorno mental, ou seja, eu tenho um filho e o meu filho é um médium maravilhoso. E na verdade não, ele tem um problema, um transtorno mental. Queria que você falasse dessa questão psicológica na família, ou seja, fazendo o gancho com a casa espírita, já que estamos falando da parte espiritual, vamos ampliar isso para a casa espírita. A casa espírita imagina ou acredita que tem um médium de cura
maravilhoso, que na verdade está obsediado, está com um problema muito mais sério. É lógico, a gente trata do acometimento desses casos na casa espírita, mas ele acontece em todas as religiões. Sim. Na religião evangélica esse fenômeno também se dá, na religião católica esse fenômeno também se dá. Fica o meu convite para pecar pelo excesso. Peca pelo excesso. O que é pecar pelo excesso? Você não se limita a nenhum dos dois tratamentos, sabe? Você que está fazendo o tratamento do seu filho na casa espírita, eu convido você a passar por uma consulta médica, fazer uma avaliação médica também. E você que está fazendo o tratamento médico, faça também o tratamento espiritual. Boa. Porque a gente pecando pelo excesso, a gente não reduz nenhum tipo de visão sobre essa doença, que é muito grave e é muito problemática. Para a gente entender a nuance disso, do que é influência espiritual e do que é o dito sintoma psicótico, psicológico, basta ver a visão que você tem sobre você mesmo. Você falava de influência espiritual negativa sutil. Por vezes essa influência negativa sutil é auto-obsessão. Pense em quantas vezes o seu pensamento é negativo sobre os seus atos e protagonismo. Quantas vezes você não se coloca como incapaz, você não se autossugestiona de forma negativa e o quanto que isso abre campo de influência espiritual e vice-versa. Então veja como é difícil a gente falar disso quando a gente olha para nós, imagina olhando para o outro. Sim. Então, ampliar a escuta é também tentar realizar outros diagnósticos. Você que está aí tratando na casa espírita com um problema contundente em você ou em alguém que você ama, alguém da sua família, passa ao médico. Você que está já fazendo um tratamento medicamentoso, fazendo psicoterapia, faça também um tratamento espiritual. Com certeza vai ser bom. Não vai ter nada de ruim você fazer um tratamento espiritual, não vai ter nada de ruim você passar num médico. Eu acho que esse é o convite para a gente ir vencendo o preconceito. Sim. Porque isso a gente sabe que existe. E às vezes a negação referente ao preconceito que nutrimos, que faz com que a gente não procure uma ajuda profissional científica. Né? O sujeito nega a existência daquilo no ente que você ama, não aceita, como a Emily dizia, por preconceito, e fica com uma visão alienada da coisa. Então amplia, ouve, né, o que os médicos têm a dizer. Ana, só para a gente não perder essa parte, né, do que você perguntou, né, Adriano, e do que o Ana está dizendo, de pecar por excesso é ter bom senso. E existe um estudo na Revista Espírita, agora me foge qual o ano, mas Kardec ele faz um estudo a respeito das alucinações. Que muitos daqueles que iam se aproximando daquele momento de construção do Espiritismo compreendem alucinações como sendo espíritos, influências espirituais, e Kardec chega à conclusão que não, que a maior parte daquilo que pode ser entendido como fruto aí de influência espiritual, na verdade é adoecimento. Kardec já fala isso no século XIX. Então, nos levando ao bom senso, nos despertando para entender que nem tudo é espiritual, que a gente precisa andar pelo caminho do meio e que muito daquilo que é observado num primeiro momento como sendo de um quadro obsessivo, uma influência externa, na verdade é fruto de um adoecimento daquele ser. Pessoal, e aí tem uma mensagem muito interessante no livro Desafios e Soluções, do Divaldo Pereira Franco, que diz o seguinte, que é isso que o Alan estava comentando, acho que vale a pena a gente trazer aqui. Quanto mais a pessoa tentar ignorar que esse é um comportamento irregular, tanto mais difícil se lhe torna a convivência com as demais criaturas, particularmente quando manifesta a tendência para ser vítima, transferindo a culpa do que lhe ocorre para as demais pessoas. A coragem para assumir responsabilidades e reconhecer a urgência em favor de uma terapia conveniente para o seu conflito já é um passo significativo para o seu processo de cura, que é o que o Alan está colocando aqui. E aí eu queria trazer uma pergunta para todos nós aqui, que chegou para nós do Carlos Penélope, um cara que não perde nenhum programa, todos os programas está conectado, ligado com a gente, e você que fica em casa dizendo, quem é esse Carlos? Um dia eu vou mostrar a foto para vocês, está esperando aí as mudanças que vai acontecer no programa para a gente poder colocá-lo nas fotos, que ele diz aqui, processos obsessivos podem impedir a reabilitação do enfermo, levando a processo de loucura, alienação profunda, e qual a importância do tratamento espiritual nos casos de psicoses graves, ou seja,
Já foi claro que degenerativo pode piorar, mas como que isso acontece? Como a gente pode entender isso? Para onde caminha isso? Então, na verdade, organizando tudo isso, a gente não pode perder de vista em nenhum momento que a doença tem origem no ser. Trazemos isso na nossa alma e isso eclodiu. Muito bem. Vamos lá. Então, essa pessoa está passando por uma alteração. Tem toda uma alteração de comportamento, tem toda uma influência no dia a dia da pessoa. É isso que o Alejandro estava querendo dizer. Tem vários itens nesse artigo que eu acho que vale a pena ser lido para quem é estudioso do assunto, que simplesmente quer aprofundar, mas uma coisa básica. Se eu sou médium ostensivo, eu trabalho na casa espírita, eu tenho isso já desenvolvido há algum tempo, eu saio dali, aquilo não vai me influenciar. Né? Eu levo uma vida normal, eu estou bem psiquicamente, estou saudável psiquicamente, diferente de quem tem um quadro psiquiátrico. Que, lembrando do que foi dito lá no primeiro programa, a grande definição é quando aquilo tem uma alteração no meu cotidiano, né? No meu dia a dia. Então, se está alterando meu dia a dia, se está alterando tudo que eu deveria estar fazendo neste momento, vamos olhar. Ou aquilo que ela colocou, está interferindo na vida da família também. Da família e daquela pessoa. Então, podem ser questões mediúnicas, mas tem toda uma base, né, que a pessoa está atraindo aquilo, porque a gente não pode esquecer também de um conceito, que é o conceito de obsessão, que é por uma questão fluídica, por uma questão energética, por afinidade. Então, eu só tenho um obsessor se eu me afinizo com ele. Se eu permito, se eu tenho ali uma matriz que pode acolher aquela energia. Portanto, nunca eu posso transferir a culpa para os espíritos. Tá certo? Então, a culpa, não gosto dessa palavra, a responsabilidade. A responsabilidade, porque a responsabilidade reside em mim. Então, você diz a questão do tratamento. O tratamento espiritual, ele é muito bem-vindo, seja eu tendo um quadro obsessivo ou não. Porque o tratamento espiritual na casa espírita, os passes magnéticos que estão na maioria das casas espíritas, eles vão agir nessa energia. Ou seja, eu vou tentar, de alguma forma, equilibrar a energia do meu campo espiritual, do meu perispírito, tentando ajudar ali tudo que está desequilibrado. E também, por merecimento, tá vendo como está na nossa, né, no nosso preso, uma necessidade, né? De mudar isso. essa necessidade. Né? Então, assim, podem ser tratados também os quadros obsessivos dentro da casa espírita, podem ser ajudados, enfim, não é? Então, assim, o tratamento espiritual, ele vai ser muito bem-vindo de qualquer forma. E ele precisa partir da pessoa, né? Ou seja, a pessoa precisa querer, dentro daquilo que foi colocado pelo Alan, pelo Alejandro e pela Emily, ou seja, precisa partir de mim. Claro que numa situação em que você não tem essa condição, como já foi explicado aqui, um terceiro, no caso a família, pode e deve ser levado, como o Alan bem colocou, ou seja, para que essa necessidade seja exatamente aí realizada. E aí tem uma questão muito interessante que eu queria comentar com vocês, que é o seguinte: sobre casos graves e com mais de um membro de uma mesma família, podemos afirmar que são débitos de outras encarnações como resultados de ações morais? Trazendo mais de um membro da família, é isso? Por exemplo, ou mais. Pelo que eu entendi aqui a pergunta da jovem, tem mais gente na família fora da casinha aí. Eu lembro de um estudo muito interessante que o Instituto de Psiquiatria da USP fez sobre casos de uma outra doença, que é o transtorno afetivo bipolar, dentro da mesma família. Existiam mais de 40 casos. Nossa. Levantaram a árvore genealógica, obviamente isso serve de base para entender que existem aspectos genéticos envolvidos, o que é muito diferente de pensar em hereditariedade, daquilo que eu já respondi. Sim. Porque a gente faz o vínculo, tem o olhar espírita, e eu lembro mais uma vez do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, capítulo sobre família, em que ele vai trazendo a necessidade desses membros se reunirem sob o mesmo teto, ocupando naquele momento os diferentes papéis que envolve filho, irmão, pai, mãe,
e que existe sim o quê? Uma herança psicológica, ou seja, espíritos comprometidos de outras existências, envolvendo as questões morais, situações muito semelhantes, e que, por consequência, elas vão também vivenciar um adoecimento muito semelhante, porque embora tenham o mesmo diagnóstico dentro de um olhar médico, são seres diferentes. Portanto, a percepção, por vezes a manifestação da doença, mesmo que o diagnóstico seja o mesmo, ele é distinto. São necessidades Não são diferentes. necessidades diferentes. A reencarnação é um instrumento pedagógico. Sim. A gente não está solto no universo. Existe uma inteligência que talvez a gente não consiga alcançar, que organiza cada caso de reencarnação para que isso se torne um instrumento pedagógico. Desde a fecundação, o sujeito traz no perispírito as informações que vão colaborar muito para a formação do seu novo corpo físico. Qualquer falha em uma disjunção cromossomática, no cromossomo X ou Y, a gente vai encontrar um entendimento da sua causa no espírito. Não é do nada, não é do acaso. Então, já inicia ali o processo de correção. E dentro desse processo, a família está envolvida. A gente não consegue alcançar a inteligência que organizou cada reencarnação dentro de cada membro que participa com a sua dose de comprometimento. Então, a gente pode dizer que há uma afinidade espiritual de algo que foi coletivamente entendido como um comprometimento anterior e que agora, coletivamente, é entendido como um processo de correção. E falando sobre essa questão que o Alejandro Piola colocou, pessoal, tem um outro livro que é o Roteiro, também do Emmanuel, Psicografia do Chico, onde ele vai falar da questão do roteiro da humanidade, que ele fala exatamente isso que o Alejandro lembrou do livro Pensamento e Vida, quando fala de família. Ou seja, mas nesse livro Roteiro ele dá uma dimensão maior, ou seja, quem é essa família universal? Vale a pena vocês conferirem. Me desculpa. Não, imagina, eu só queria adicionar aqui, como eu trouxe alguns pensamentos, Joana fala no livro Encontro com a Paz e a Saúde exatamente isso. Esses espíritos conflitivos sempre reencarnam através de pessoas que tenham os fatores preponderantes para a formação fisiológica propiciatória e a instalação do transtorno psicótico profundo através da lei da afinidade. Aqueles que estão comprometidos perante as leis divinas reencarnam-se em grupos familiares, afetuosos ou não, de maneira a resgatarem juntos os débitos acumulados. No popular, pessoal, resumindo, almas gêmeas e algemas, ou seja, essa que você está algemada aí não vai dar para largar até resolver essa necessidade que o Ala trouxe para nós. Pessoal, caminhando para o final do programa, uma outra pergunta do Carlos, que sempre, telepaticamente, acompanhando o programa, manda para nós, que é o seguinte: quando que a medicina, então, vai conseguir perceber isso? Ou seja, vocês falaram no programa anterior e nesse que nós não temos ainda, vocês, ferramentas, ou seja, não tem lá o exame de sangue, um raio-x, um ultrassom, etc., para identificar isso. A medicina está caminhando para isso, para essa questão espiritual também? Sim, a resposta é sim, mas eu queria saber em que pé que nós estamos nisso aí. A partir do ano que vem já vai ter um exame novo surgindo, não vai ter, como é que é? Vamos dar datas aí, porque o Carlos gosta de data, pessoal, vamos lá, é um cara... Aí é ruim, hein? Eu responderia para o Carlos que só Deus sabe. Pois é. A medicina, na verdade, tem se aberto para as questões da espiritualidade, entendendo esse sentimento de ligação com o transcendente como algo importante, ponto. Até aí, admitir que existem questões no invisível, existem influências espirituais, obsessivas. É muita loucura, né? É muita loucura. Quer dizer, estamos sim distantes, embora existam sim cientistas espalhados pelo mundo. Tem uma abertura, né? Tendo uma abertura maior nesse sentido. A maioria deles, talvez não espíritas, mas que já vão percebendo que talvez a consciência ela sobreviva à morte do corpo físico. Aí você tem experiências, ou melhor, você tem pesquisas em experiências de quase morte, você tem alguns cientistas pesquisando reencarnação, mas assim, são as primeiras sementes de algo que é infinitamente maior e que de fato só Deus sabe quando isso vai acontecer, mas estamos nessa trilha. Então, e cabe a nós, médicos espíritas, trazermos para a nossa prática o conceito de saúde integral, né, que é a grande questão que a Associação Médico Espírita traz, trazendo o paradigma médico espírita para o nosso consultório. Claro, sempre com respeito à pessoa que chega até nós, né, mas, enfim,
trazermos para a nossa prática esse conceito, olhando a pessoa sempre de uma forma integral, não esquecendo de toda a transcendência e a parte espiritual daquele ser. Dá muito trabalho de ver, não dá não, Mi? Ave Maria. Dá. Mas é bom, não é bom? É bom. É bom, é gostoso. Bom. Alan, mais uma vez, obrigado. Agradecer. Eu que agradeço mais uma vez essas reflexões e até o próximo programa, se Deus quiser. O Carlos fez outra pergunta para mim. As mudanças vão vir quando? Olha, em breve. Muito breve. Talvez já estejam acontecendo. Você que está em Cheio casa de mistério não esse programa. está prestando muita atenção, mas as coisas já estão mudando. Já estão mudando. Graças a Deus. Mi, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada a você por essa oportunidade. Mi, quem está em casa percebeu na minha apresentação que agora você é presidente. Como é que você aceitou isso? Como é ser presidente da AME Osasco? Eu acho que é uma consequência natural, né? Evolução. Das coisas, a evolução, quando se percebe a evolução, a coisa vem, né? Ou seja, os espíritos que estavam à frente já ficaram para trás e tal. Exato. Alejandro, como é que é receber essa notícia que realmente foi ultrapassar? Eu já sabia disso. Mais cedo ou mais tarde isso Mais ia tarde ia acontecer. Obrigado, Alejandro. Graças a Deus. Isso é só uma brincadeira. A Emily é a nova presidente da AME Osasco, Associação Médica Espírita de Osasco. Para quem, acho que vale a pena a gente lembrar isso nos próximos programas, como surgiu isso, né? Os anos vão passando, a gente acaba esquecendo, achando que todo mundo já sabe. Mas a Associação Médica Espírita existe já há muito tempo, a Osasco é uma das mais recentes, mas você tem AME Brasil, AME São Paulo, enfim. E nós convidamos a todas as outras AMEs a participar conosco também. Quando vier a São Paulo, enfim, visitar, fazer alguma coisa, participe conosco, venha dar uma entrevista, venha participar, ou nos leve também até aí a sua cidade, seu estado, para que a gente possa fazer esse programa, esse bate-papo junto da AME Osasco com a AME da sua região. Agradecer a você que se inscreveu pelo canal, que se ainda não se inscreveu, inscreva no canal, participe, vai lá no sininho, deixa registrado que você será avisado sempre que tiver programa novo. Até porque o Carlos, que acompanha todos os programas, não deixa, dia primeiro, meia-noite, ele manda mensagem para nós, fala, já está lá o programa, então você pode acompanhar. Tem muita gente, já milhões e milhões de pessoas visualizando, encarnados e desencarnados, deixar bem claro isso. Falta você fazer isso também. Obrigado mais uma vez e até a próxima.